Então, novamente, boa noite a todos, pessoal do Facebook, do Paul Talk, um grande abraço. Vamos então iniciar o nosso estudo desta noite, né? Nós vamos dar continuidade ao livro No Mundo Maior, de André Luiz, através de Chico Xavier. E nós estamos bem no comecinho, né? Deixa eu pegar aqui. O André Luiz está se aproximando da Terra junto com o Calderaro, que vai ser um instrutor dele nesse livro, tá? Vou colocar aqui para vocês um linkzinho aqui, que vocês podem seguir o livro nesse link aqui. O som está ok no Facebook, Rosana? Qualquer coisa você me dá um toque aí, tá? Tá tudo ok lá? Então tá jóia. Então vamos lá, pessoal, vamos pegar onde nós paramos aqui, né? Eles estão se aproximando da Terra, estão volitando. André Luiz estava ali viajando, né, mentalmente, pensando na Lua, né, observando a Lua, pensando na Lua ao longo do tempo, tal. Estava divagando, né? E o Eusébio chamou a atenção dele, que eles estavam quase chegando, né? E então ele explicava que o Eusébio era um espírito que há muito se dedicava ao socorro espiritual, que podia até inclusive estar vivenciando uma situação muito melhor, mas que estava ali ajudando, né, os estudantes da Terra e da vida espiritual no ministério de ajuda, né, de socorro. Então ele estava falando a respeito do instrutor Eusébio, né, que eles iam observar uma palestra do Eusébio. Tá? O Eusébio ia falar para ele, né, o Calderaro estava ali junto com ele, né, na verdade não era o Eusébio, o Calderaro estava junto com o André Luiz, né, eles estavam vindo aqui para a Terra, e o Calderaro estava explicando a respeito do Eusébio, né, que era uma pessoa de muita condição e tal. Então nós vamos pegar desse ponto aqui, tá? A enorme instituição a que dedicava direção fulgurante regurgitava de almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores. Gente com imensidão de problemas e de indagações de toda espécie, a requerer-lhe paciência e sabedoria. Né? Uma enorme instituição a que o Eusébio se dedicava. Né? A direção fulgurante. Então, espíritos, almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores. Então, o pessoal mediano ali, de uma condição mediana, uma porção de indagações. Oi, Sueli, um abraço. Né? Dúvidas, problemas, requerendo muita paciência e sabedoria do Eusébio. Né? Entretanto, o indefesso missionário, malgrado ao constante acúmulo de serviços complexos, encontrava tempo para descer semanalmente a crosta planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulado, sem recursos de elevação para vir ao encontro de seu verbo iluminado na sede superior. É aí que a gente vê a misericórdia, né, desses espíritos, o imenso amor, porque como muitos de nós não conseguimos ir para as regiões superiores, eles vêm para trazer o seu verbo, o seu pensamento, a sua informação, para que nós, muitas vezes até reencarnados, né, possamos, através do sono, à noite, possamos nos desprender e ter essas informações com esses instrutores, né? Tá? A Rostana, tipo de socorro, né? Então, ele se responsabiliza, né, por ajuda, por socorro nas regiões inferiores. Nós vamos ver na sequência aqui, o Eusébio, né? Então vamos lá. Não o conhecia pessoalmente. Calderaro, porém, recebia-lhe a orientação de conformidade com o quadro hierárquico, e a ele se referida como com o entusiasmo do subordinado, que se liga ao chefe, guardando o amor acima da obediência.
Então olha que coisa, o Caldeirado já era um espírito de uma boa condição, que estava ali ajudando o André Luiz. E o Caldeirado tratava o Eusébio como um chefe, um subordinado diante do chefe. Né? Esse Eusébio, esse instrutor Eusébio, ele deve ser um espírito de uma condição muito elevada. Né? O assistente a seu turno prestava serviço ativo na própria crosta da terra, a atender de modo direto aos irmãos encarnados, especializada-se na ciência do socorro espiritual, naquela que entre os estudiosos do mundo poderíamos chamar de psiquiatria iluminada, setor de realizações que há muito tempo me seduzia. Inclusive, o objetivo desse livro aqui, em grande parte, né, é o estudo do equilíbrio mental, da saúde mental e emocional das criaturas. Tá? Vocês vão ver que é um livro, cada livro do André Luiz ele trata de um tema de fundo, assim, um tema abrangente, né? Nesse livro, a temática é principalmente a saúde mental e emocional das criaturas. Tá? Então nós vamos falar bastante da psicologia, da psiquiatria, é o tema principal aí, exatamente. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês vão colocando, viu? Vão colocando o pensamento de vocês aí, alguma questão que surja, tá? Tanto no Facebook quanto no Pautal, que fiquem à vontade, tá? Então vamos lá. Dispondo de uma semana, sem obrigações definidas entre os encargos que me diziam respeito, solicitei ingresso na turma de adestramento da qual se fizera caldeirado e eminente orientador, tendo-me ele aceito com a gentileza característica dos legítimos missionários do bem, e propondo-se conduzir-me carinhosamente. Olha que coisa, né? Uma semana, né? Esse livro aqui é resultado de uma semana de estudos do André Luiz. Né? Só para a gente ter uma ideia, né? Porque ele dispunha de uma semana e o Caldeirado se dispôs a orientá-lo durante essa semana aí, tá? Então nós temos a condição de ver o resumo, né? O resumo bem resumido mesmo, provavelmente, né? De uma semana de trabalho e de estudos do André Luiz, né? Junto com o Caldeirado e um monte de espíritos superiores, né? Encontrava-se em oportunidade favorável aos meus propósitos de aprender, pois que a equipe de preparação que lhe recebia ensinamentos excursionava em outra região, a labutar em atividades edificantes. À vista disso, poderia dispensar-me toda a atenção, auxiliando-me os desejos. Então a equipe que o Caldeirado coordenava, ela estava viajando numa excursão lá, de aprendizado, né, de experiência provavelmente, e o Caldeirado estava livre. Só que aí que a gente vê, provavelmente, a questão do André Luiz como repórter da vida espiritual. Provavelmente ele solicitou uma semana de estágio junto com o Caldeirado e expôs para ele. Aqui ele não conta, mas provavelmente foi isso. Deve ter exposto, olha, Caldeirado, você já sabe que nós estamos aqui levando ensinamentos para o pessoal encarnado, né? Nós temos a aprovação dos espíritos superiores, nós temos já outros livros realizados. Você não gostaria de falar a respeito da psiquiatria iluminada, a respeito dos seus conhecimentos sobre essa área, né, da psicologia, da psiquiatria? Então, fechado ali uma semana de estágio do André Luiz, provavelmente, viu, pessoal? Porque o André Luiz, nessa época, ele já era conhecido como uma pessoa que estava realizando um trabalho muito interessante junto a nós, os encarnados, né? Então, ele provavelmente conseguiu essa brechinha aí em função desse trabalho dele, né? Os casos que lhe eram atinentes, explicou-me solícito, não apresentavam continuidade substancial. Desdobravam-se. Constituíam obra de improviso, obedeciam ao inopinado das ordens de serviço ou das situações. Então
Então ele dizendo, né, ele dizendo que no caso do Caldeirado, os casos que ele acompanhava, os casos que surgiam para ele, não eram casos assim que ele acompanhava há muito tempo, ou que tinha uma continuidade substancial, conforme ele diz aqui. Eram situações que surgiam, eram ordens de serviço que ele recebia. Olha, precisa ajudar tal caso lá, a pessoa está se desequilibrando, então ele tinha que improvisar recursos, ele tinha que ajudar momentaneamente certas pessoas, né? Então ele não seguia um planejamento, uma organização assim a longo prazo. Era uma coisa que surgia conforme a necessidade, as pessoas que o procuravam, que solicitavam e as ordens de serviço que ele tinha, tá? Dentro da hierarquia, né, de trabalhos a que ele está envolvido, né? Certo? Noutros campos de ação, fazia-se imprescindível o roteiro, previstas as condições e as circunstâncias. No quadro de responsabilidades, porém, que lhe estavam afetas, diferiam as normas. Importava acompanhar os problemas, quais imprevistas manifestações da própria vida. Em virtude de tais flutuações, não traçava a rigor programas quanto a particularidades. Interessante, né? Interessante. Ele não traçava, não era aqueles programas longos, aqueles planejamentos minuciosos, tal. A coisa era mais, conforme a realidade ia se apresentando, ele ia se adaptando, né? O Caldeirado, né? É assim que ele trabalhava, tá? Então executava os deveres que lhe competiam, onde, como e quando determinassem os desígnios superiores. Tá? Conforme as situações iam surgindo, ele ia se adaptando. A Rosana, tudo é surpresa, né? Nesse sentido, a gente vê que ele vai se adaptando conforme a realidade vai se mostrando. Então, conforme os desígnios superiores vão orientando o tratamento das necessidades que iam surgindo, ele ia trabalhando, né? A Rosana está dizendo, tem que ter um preparo, exatamente. Mas aí que está. O espírito mais evoluído, ele tem uma condição maior de fazer isso. O espírito menos evoluído é aquele que só recebe ordens dentro de um âmbito muito limitado, ele não consegue improvisar muita coisa não, porque ele não tem muito recurso. No caso, o Caldeirado ele já tem esse recurso de improvisar situações, de saber discernir, né? Então aqui já dá para a gente medir também a condição do espírito. Tá? Vamos lá, vamos entender aqui o trabalho dele. Ele diz assim, o escopo fundamental da tarefa circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando quanto possível a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Olha só. Então, esse é o trabalho dele. Né? Qual que era o grande objetivo ali do trabalho dele? Evitar quanto possível a loucura, né? As pessoas que estão se desequilibrando, estão em momentos críticos de desequilíbrio, né? Momentos de crise na sua vida, de angústia terrível, né? Então, evitar que as pessoas enlouqueçam é um dos objetivos dele. Evitar que elas se suicidem, né? A loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Os extremos desastres morais. Por que os extremos desastres morais, né? Quando a pessoa está para se envolver em terríveis comprometimentos. Ela está caindo moralmente. Está sofrendo um desastre moral. Né? Então ele vai trabalhar no sentido de prevenir para que a pessoa não caia. Porque ela caindo nesses desastres morais, ela pode se desequilibrar profundamente. Nós vamos entender isso de uma forma mais completa ao longo do livro. Tá? A Rosana está dizendo aqui, às vezes levam a situações irreversíveis. Isso, exatamente.
essa queda moral muitas vezes leva a situações irreversíveis, como disse a Rossana, né? E a profundos desequilíbrios. Oi, som. Som, como é que tá o som aí? Ok. Como é que tá no Facebook? No Facebook tá ok, pessoal? Me dá um toque aí, vocês estão aí no... Oi, pessoal, som ok? Ok? Ok, né? Tá. No Facebook tá tudo ok, o som, né? Tá normal? Tá, tá jóia então. Então vamos dar sequência. A gente estava falando dos desastres morais, né? A gente estava falando dos desastres morais. Então, são profundamente inquietadores, né? Então eles evitam o máximo possível que nós caiamos moralmente, para que nós mantenhamos o nosso equilíbrio mental, para que a gente possa manter o equilíbrio mental. É muito importante, né? Certo? Então vamos lá, continuando aqui. Então ele diz assim, né? O Calderaro. Para isto, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas, com acendrado devotamento ao bem do próximo. Calderaro, neste particular, não deixava perceber qualquer dúvida. A bondade espontânea lhe era indício da virtude, e a inquebrantável serenidade revelava-lhe a sabedoria. Tá? Então aqui a gente está vendo um perfil do Calderaro, né, conforme o André Luiz está descrevendo, né, da serenidade, inquebrantável serenidade, né, quer dizer, uma coisa contínua, né, que a pessoa que não se abala com as coisas. O André Luiz fala que isso acaba revelando a sabedoria no Calderaro, né? Amor ao próximo, devotamento ao bem, né? Então é alguém que conhece profundamente o psiquismo, as forças psíquicas, tá? Que é o que nós vamos aprender aí, né? Então, continuando. Não lhe gozava o convívio desde muitos dias. Abraçada-o na véspera, pela primeira vez, quer dizer, conheceu ele, né? Começou a conviver com ele no dia anterior, né? Bastou, no entanto, 1 minuto de sintonia para que se estabelecesse entre nós sadia intimidade. Embora lhe reconhecesse a sobriedade verbal, desde o momento do nosso encontro, permutávamos impressões como velhos amigos, né? Aqui a gente vê que o André Luiz ele já se identificou rapidinho com o Calderaro, né? Pessoa que não perde o equilíbrio, né? Facilmente, né? Que nem a gente, né? Que nem a gente que mantém equilíbrio, beleza, né? Vamos ver aqui. Seguindo-lhe, pois, os passos, afetuosamente, de alma edificada na fraternidade e na confiança, vi-me a reduzida distância de Estêncio Parque, em plena natureza terrestre. Em torno, árvores robustas de copas farfalhantes alinhavam-se à maneira de sentinelas adrede postadas, para velar-nos pelos serviços. O vento passava cantando em surdina. No recinto iluminado de claridades inacessíveis à faculdade receptiva do olhar humano, aglomeravam-se algumas centenas de companheiros, temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono. Então eles estão numa instituição, na matéria, né? E ali está repleto de espíritos desligados do corpo físico, pelo sono, né? Então, se nós quisermos, nós podemos pedir à noite, antes de dormir, vamos fazer uma prece e pedir assim, olha, que eu possa participar de estudos na vida espiritual,
com mensageiros do bem, na companhia dos bons amigos, né? Então, deve ser uma casa espírita, né, Rossana? Deve ser. Aqui o André Luiz não falou propriamente, mas, né, deve ser uma... Nós não sabemos que instituição é essa, mas pode ser, né, uma casa espírita. Amigos de nossa esfera atendiam-nos com desvelo, mostrando interesse afetivo, prazer de servir e santa paciência. Reparei que muitos se mantinham de pé. Outros, contudo, se acomodavam nas protuberâncias do solo, alcatifado de relva macia, em palestra grave e respeitosa. Ambientando-me para aquela hora de extrema beleza espiritual, Caldeirado avisou-me. Na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo, em suas correntes diversas, que se candidatam aos serviços de vanguarda. Olha só, né? Talvez até, santa paciência, né, Rosa? Talvez até nem seja uma casa espírita. Talvez nem seja. Porque aqui está falando que ele vai receber, né, estudantes do espiritualismo. Tá? Não está falando que estão estudantes espíritas, mas estudantes do espiritualismo. Tá? Pessoas de várias vertentes do pensamento, mas que já acreditam, né, na sobrevivência da alma, né, já cultivam pensamentos transcendentes, já buscam algo fora da matéria. Então isso é muito importante, né? Os espíritos não olham rótulos, eles olham os ideais que as pessoas têm no bem, na espiritualidade, é isso que eles observam, né? O pensamento positivo, a boa vontade, né? Eles não observam rótulos das pessoas. Então vamos lá. Então o Eusébio receberá estudantes do espiritualismo em suas correntes diversas, que se candidatam aos serviços de vanguarda. Oh, exclamei curioso, não se trata, pois, de assembleia que agrupa indivíduos filiados indiscriminadamente às escolas da fé? Então, olha só, né? Se trata apenas de escolas da fé? Né? Se trata apenas de questão religiosa? Né? Aí o assistente esclareceu de pronto. A medida não seria aconselhável no círculo de nossa especialidade. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e a recém-libertas da zona física em particular, precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção para o máximo de aproveitamento. A heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos, cada qual com sua opinião, obrigaria a digressões difusas, acarretando condenáveis desperdícios de oportunidades. Né? Então, aqui não se trata de particularismos, né? Não se trata de particularismos aqui, né? De atender essa ou aquele pensamento, mas de atender de forma positiva a todas as pessoas que estão se candidatando ao bem, né? Dentro de um pensamento mais espiritualizado, vamos dizer assim, né? Não somente dentro da fé, mas também dentro da busca de conhecimento científico, mas que vá no sentido, por exemplo, da espiritualidade. Existem autores, existem estudantes hoje que vão no sentido da espiritualidade não pela via da religião, mas pela via da ciência, por exemplo, né? Então, acho que é o caso aqui, né? Fixou a multidão demoradamente e acrescentou: temos aqui, em cálculo aproximado, 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. Deste número, 80% se constituem de aprendizes dos templos espiritualistas, em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento. Então, olha lá, são 1.200 pessoas aproximadamente. Deste número, 80% são aprendizes dos templos espiritualistas. Não está falando espírita, né? Espiritualista, né? Em seus ramos diversos,
ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, conquanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. Quer dizer, elas já trazem aquele fervor, aquela vontade de melhorar, aquela vontade de ajudar, né? Então isso é o suficiente para que elas possam se sintonizar aí com esses espíritos amigos. Tá? São companheiros de elevado potencial de virtudes, exemplificam a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior através de esforço louvável. Contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para o uso próprio. Tá? Então são pessoas de boa vontade, são pessoas de certa espiritualidade, mas ainda vacilam. É como a gente, né? Ainda vacila na fé. Às vezes, nos momentos difíceis, a pessoa ainda desconfia da ajuda espiritual. Ao mesmo tempo que confia, desconfia. Né? Se deixa abalar, se deixa levar pelo medo, né? Pela indecisão, mas, no entanto, ainda são pessoas de boa vontade, pessoas que se esforçam. Né? Tremem ante as tempestades naturais do caminho. Tremem ante as tempestades naturais do caminho. E hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós particular cuidado, pois que, pelos seus testemunhos de diligência na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para os serviços da frente. Que coisa, né? Aqui que a gente vê o carinho dos espíritos amigos, né? Porque veja bem, esse grupo de pessoas, assim como vários outros em outros lugares, aqui a gente está falando do Eusébio, a gente está falando dessa coletividade aí, mas poderíamos falar de outras espalhadas no planeta, né? Mas veja bem o que ele fala aqui. Olha, são pessoas de boa vontade, são pessoas que estão buscando conhecimento, que estão buscando fazer o bem e tal. Então, eles estão demonstrando interesse, mas ainda tremem diante das dificuldades, vacilam na fé, né? Acabam exigindo da gente, espíritos, né? De nós, espíritos, acabam exigindo cuidados especiais. Já se identificam conosco, né? Mas exigem da gente um cuidado todo especial. Por quê? Pelas qualidades que têm, eles serão o futuro dos trabalhadores da frente. Tipo assim, olha, bem ou mal, são esses que estão aí dando ouvidos para a gente. Vamos pensar, vamos supor que nós fôssemos espíritos elevados, né? Estivéssemos falando dos encarnados. Ó, bem ou mal, são eles que estão dando ouvidos para a gente. São eles que estão aqui com a gente. É com isso que a gente tem que trabalhar, são com essas pessoas. Porque as outras nem dar ouvidos para os espíritos elas dão. Nem estudar André Luiz, nem estudar Emmanuel, Joana de Anjos, nem qualquer outra coisa, não quer nem saber, né, Maria? Vocês entendem, pessoal? Então, os espíritos percebem as nossas deficiências, as nossas dificuldades, mas eles sabem que se eles não cuidarem com carinho desse grupo de estudantes que vai de noite lá, né, poderia estar nas festas no plano espiritual lá inferior, poderia estar no meio de uma gandaia danada, mas está lá estudando. Então eles tratam com todo carinho dessas pessoas que buscam o conhecimento, buscam a melhoria. Né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Poucos os que ouvem o chamado, não é assim que Jesus falou? Né? A Diana, é igual àqueles que vão ao centro, espíritos cheios de receio, né? Então. E às vezes demora um tempo para querer mudar, né? A gente também, a gente vai aprendendo, mas a gente vai mudando tão devagar, né, pessoal? A gente vai mudando tão pouco a pouco, né? A Rosana colocou. E são com essas que os espíritos acabam tendo que contar. Porque se não contar com essa, vai contar com quem? Com o materialista lá? Com aquele que está negando Deus e todo mundo, né? Mas aí que tá, né, pessoal? É com a gente que os espíritos contam. É com a gente que está aqui estudando. Que talvez à noite aí a gente também se encontre, né? Certamente a gente se encontre para estudar juntos também.
na vida espiritual somos nós, né? Que também temos inúmeras dificuldades. Embora tenhamos boa vontade, nós também temos inúmeras dificuldades. Mas pode ter certeza que é com a gente que os espíritos contam, né? Não são com aqueles que nem dão importância para isso, né? Então a gente vê dessa forma. Vamos ver aqui, né? Apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem desarmonias e angústias que lhes ameaçam o equilíbrio incipiente. Olha aí, pessoal, às vezes, em meio a nós, encarnados, que temos boa vontade, muitas vezes angústias, até depressões, tristezas, né? Ansiedades, que muitas vezes até ameaça o nosso equilíbrio incipiente, né? A nossa fragilidade. Muitas vezes esses sentimentos, esses conflitos até ameaçam o nosso trabalho, a nossa vontade. E os espíritos tomam um cuidado danado com a gente, para a gente não se desequilibrar, né? Então é isso aí, somos nós, né? Que caminhamos num fio muito tênue entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Qual de nós pode se dizer totalmente isento da obsessão? Qual de nós pode se dizer totalmente limpo e desvinculado das influências negativas o tempo todo? Qual de nós teria essa condição de dizer, né? Nós não temos, nós ficamos ali entre a obsessão simples e a fascinação, né? Ora cai em uma, ora sai da outra, ora, né? Lutando para ficarmos bem, estudando aqui no Pautal, estudando na internet, lendo bastante, tentando orar com frequência, tentando participar de reunião mediúnica, tentando fazer o bem para ver se a gente se mantém bem, né, Maria? Porque se descuidar, né, Deoclésio? Se descuidar, a gente facilmente cai no desequilíbrio, né? É muito tênue, é muito tênue, é muito fininho, e a gente fica lá se equilibrando, né? Como aquele que está lá no trapézio, lá se equilibrando, na corda bamba lá, né? Então, é por isso que é preciso muita vigilância, tá? Oração e vigilância, né? Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Olha aí, tá sempre tem assistência, né? Instituições de restauração de forças abrem-lhes as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. Olha aí, pessoal, que importante. Não vai faltar ajuda, não falta ajuda. Principalmente à noite, através do sono, do desprendimento do corpo. Porque é onde eles conseguem mais eficazmente nos ajudar. Tá? Isso quando nós permitimos, né? Isso quando não fica a noite inteira acordado, na internet, na televisão, cultivando tristezas, cultivando preocupações, a importância de orar, de ler antes de dormir, fazer um relaxamento, uma meditação, usar de recursos para que nós tenhamos uma qualidade de sono melhor, para que nós tenhamos a possibilidade de nos desprender e irmos para a vida superior, né? Para recebermos a ajuda necessária. Tá? Isso é muito importante, né? A princípio recebem-nos a influência inconscientemente. Em seguida, porém, fortalecem a mente, devagarinho, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras, através de recordações imprecisas. Olha que interessante, né? Então, a princípio, a gente começa a frequentar essas regiões lá no plano superior, ou no plano intermediário, vamos dizer assim, onde a gente conseguir chegar, né? Então, a gente começa a receber, a princípio, né, esses pensamentos, essa influência inconscientemente. Né?
O que a gente vive lá, a gente grava e guarda no inconsciente. Aí a gente acorda. Com o tempo, vai se fortalecendo a nossa mente. Porque gota a gota, né, Rossana? A ajuda deles, a perseverança, vai fixando na nossa mente as informações, as energias, o benefício que eles nos dão. O que que acontece? A gente começa a ter ideias diferentes, começa a ter um ânimo diferente, uma energia diferente, começa a ter ideias de iniciar obras diferentes, ter atitudes novas, sentimentos renovados, as conversas mudam, né, Maria? Começa a aprimorar, começa a encontrar pessoas para estudar, né? Então, tudo começa a mudar, pessoal, tá? À medida que nós vamos nos fortalecendo no bem, né? Isso é muito legal. Os Espíritos falam que se nós soubéssemos aproveitar as horas de sono para buscarmos a saúde, o bem-estar, nós ganharíamos muito, muito, muito. Em termos de equilíbrio, de saúde. Se nós nos preparássemos melhor para dormir, nós ganharíamos muito. Principalmente as pessoas que não estão bem hoje em dia, né? Se cuidasse melhor do sono, ficaria mais fácil dos espíritos ajudarem, né? Tá? Deixa eu só aqui ver uma coisinha aqui. Deixa eu ver aqui. Eugênia está participando com a gente, né, Eugênia? Um abraço para você. Então vamos lá, continuando. A Maria está dizendo aqui, lembrei do capítulo do Libertação, da Matilde falando a sua filha Margarida, né? Dizia que ela ia ter lembranças de tudo que foi falado. Que a Matilde é um espírito de muita luz, que estava ajudando a Margarida que estava obsediada, né? Mas a Matilde iria reencarnar como filha da Margarida, né? Então é bem bonito mesmo isso aí. Muito bom. Então vamos lá. Fez breve pausa e concluiu. Os demais são colaboradores de nosso plano em tarefa de auxílio. A organização dos trabalhos era digna de sincera admiração. Estávamos num campo substancialmente terrestre. A atmosfera impregnada de aromas que o vento espargia em torno recordava-me o lar na terra, contornado de seu jardim em noite cálida. Parece até que estava no meio da natureza ali, né? Pelo que dá a entender, né? Me parece isso, que estava no meio da natureza, num ambiente propriamente terrestre, substancialmente terrestre. O André Luiz está falando, né? Uma atmosfera ali, parece que a brisa, né? O vento, parece que eles estavam assim. Ele falou da relva, né? Da relva macia, as pessoas, alguns espíritos sentados ali na relva, né? Algum parque, algum campo aí que a gente, né? É mais ou menos isso, é pelo que ele fala aqui, né? Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Né? Oi, Angelina, tudo bem? Boa noite. Então, olha só, pessoal, né? O André Luiz pensando, o que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Né? O André Luiz pensando, né, na vida, porque ele desencarnou como suicida inconsciente, né? Perambulou 8 anos no umbral, até que ele recebesse ajuda. Então, ele pensou, poxa vida, minha vida podia ter sido diferente, né? Se eu tivesse recebido aquele tipo de assistência que esse grupo estava tendo, né? Puxa vida, né? Aquele punhado de mortais encarnados, né? Sob os raios da lua, afigurou-se uma assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes numes. Olha que coisa, né, André Luiz? Puxa, ficou até com um pouquinho de inveja. Tá brincando, né? O André Luiz é um espírito muito amoroso, né? Mas foi, puxa vida, né? Eu não tive essa moleza, né, pessoal? Ai, ai. E o pessoal tá aí, né? Tendo essa moleza toda aí, recebendo essas instruções desses espíritos amorosos, né? Mas veja bem, cada um segundo as suas obras, né?
A cada um segundo as suas obras. Então, talvez ele não tenha feito por merecer isso também, né? Esse pessoal, pelo jeito, está fazendo por merecer essa situação. Que nem o Espírito amigo nos fala, né? Às vezes se comunica na reunião mediúnica e o Espírito fala assim, a gente fala assim, e a gente está tendo mais ajuda do que a gente merece, né? Aí ele fala assim pra gente, pois faça por merecer então. Se a gente acha que está recebendo mais ajuda do que merece, então faça por merecer, né? Mais ou menos assim. Aí ele fala assim, milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações, nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima, convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Que coisa bonita, né? Pensamento do André Luiz aqui, né? Milhões e milhões de homens que estão dormindo ali, no mundo ali, nas várias cidades, nos vários países, né? Nem de longe suspeitariam a existência daquela aglomeração original, né? Daquela aglomeração de candidatos à luz íntima, né? Convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Né? E essas pessoas, até ele fala, né? Esses milhões de pessoas ali dormindo, acata, muitas vezes desprendidas do corpo também, acata, ansiando pelas vibrações mais vis. Né? Porque um grande número de pessoas desliga do corpo também e vai em busca das emoções mais vis, né? Mais primitivas. E aquele grupo está ali, né? Estudando com espíritos luminosos. Né? Então, uma coisa bem interessante a gente pensar. Né? Teriam a noção do sublime ensejo que lhes aprazia? Teriam a noção do sublime ensejo que lhes aprazia? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos? Marchariam desassombrados para a frente? Ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices no esforço iluminativo? Os questionamentos do André Luiz, né? Será que eles têm consciência do que está acontecendo com eles? Qual é o significado que eles estão dando para esses momentos na vida espiritual? Será que eles estão entendendo o privilégio? A gente sabe que no fundo não é privilégio nenhum, né? Porque cada um acaba encontrando aquilo que busca. Deus não faz privilégios, né? Deus não tem privilegiados, Deus tem aqueles que se esforçam e aqueles que não se esforçam, aqueles que buscam e aqueles que não buscam, né? Então, na verdade, no fundo, não há privilégio nenhum, né? A cada um, conforme as suas obras, buscar e achareis e assim por diante, né? A Rosana está dizendo, às vezes as pessoas assim nem se dão conta, né? Gente, às vezes a gente está sendo muito feliz, será que a gente se dá conta do que a gente está fazendo aqui nessa salinha, por exemplo? Será que a gente entende o que está ocorrendo aqui? Né? A gente está, por exemplo, na internet aqui, faz 7 anos, está indo para 7 anos, né, Maria? Que a gente faz estudos aqui, não passou tão rápido esse tempo, né? E será que a gente entende a importância disso tudo? Né? De poder estudar esses vários livros, poder trocar energias, né? Fraternidade, a gente poder conviver, fazer amigos, investir no conhecimento superior, nos preparando para incursões na vida espiritual, né? Então, do mesmo jeito que eles lá, será que eles se dão conta dessa oportunidade, né? Às vezes a gente usufrui tantos recursos, a gente se beneficia de tanta coisa que a gente nem percebe, a gente acha normal, é normal. Eu tenho um livro para ler, um livro espírita, é normal, tem tantos livros espíritas, mas cada livro espírita que chega às nossas mãos é uma bênção, pessoal. É uma bênção que a gente pode se
se alimentar, né, Rosana? A gente pode se alimentar daquele conteúdo que tem pessoas, pessoal, que daqui a 1000 anos vão ter condição de pegar um livro desse para ler. Daqui a 500, daqui a 100 anos vão ter condição de pegar um livro desse para ler. Porque ainda não tem maturidade para pegar, para ler, para entender, para usufruir. Não estou falando que nós somos melhor que muita gente, mas a questão não é essa. A questão é a gente dar um significado. Quantas bênçãos a gente já se beneficia, né? A gente recebe tantas bênçãos que a gente tem que aproveitar esses recursos, né? Por isso que eu estou falando. A gente tem tantas bênçãos ao nosso redor, o conhecimento, né, Sueli? A possibilidade de entender, só de você pegar um livro e entender esse livro. Tanta gente pega um livro desse e lê e não entende nada. Não entende nada e fala, isso aqui não é para mim não. Aí deixa lá. Passa a vida inteira, a pessoa perdeu a oportunidade, não entendeu, né? Também ninguém explicou, não surgiu ensejo, né? Então a gente tem essa oportunidade, a gente tem que aproveitar ao máximo, né? As oportunidades que a gente tem. E estender esse benefício aos outros também, de uma forma serena, tranquila, né? E André Luiz se perguntava, será que essas pessoas que estavam tendo essas informações todas aqui, toda essa ajuda espiritual, elas iriam para frente, né? Elas marchariam desassombradas para frente, ou elas estacionariam diante das primeiras dificuldades? É isso que ele está questionando, né? Será que esse pessoal todo aí vai para frente ou não vai, né? Ou vai nos primeiros problemas, dificuldades familiares, financeiras, aí o pessoal já abandona os estudos, já não aparece mais, já abandona a casa espírita, abandona o pautalk, abandona tudo, né? Adiano, hoje encontrei um livro da Célia, né? O Espírito Eduardo e um sebo. Comunicação entre dois mundos, é muito bom o livro, isso mesmo, Diana. Muito bom esse livro. Então vamos lá. Esse Eduardo aí, de vez em quando a gente conversa com ele na reunião mediúnica. Esse Eduardo, o Espírito Eduardo, né, que escreveu o livro. O Espírito que há alguns anos a gente tem contato com ele, né? A gente conheceu ele nas reuniões, né? Então vamos lá. Caldeirado percebeu minhas silenciosas perquisições e acrescentou: nossa comunidade de trabalho se dedica essencialmente à manifestação do equilíbrio. Não ignoras que a codificação no plano mental... Peraí, deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. Um negocinho que pinta uma dúvida aqui. Só um pouquinho. Tá. Ah, aqui tá errado, sabia? Eu quando tô acostumado com esses livros aqui que tava errado aqui, né? Eu coloquei, não ignoras que a codificação tá errada. Tô usando o livro virtual aqui, tava errado. Não ignoras que a modificação do plano mental das criaturas ninguém jamais a impõe, tá? Deixa eu pegar de novo aqui, peraí, onde é que tá? Ah, tá. Não ignoras que a modificação do plano mental das criaturas ninguém jamais a impõe. Quer dizer, não dá pra gente querer que as pessoas evoluam por decreto, né? Por decreto. A partir de agora, todo mundo vai ter que ser amoroso, por exemplo. Não adianta, né? Não funciona isso. A modificação é de dentro para fora. Ninguém vai forçar, né, a modificação do plano mental de uma hora para outra, né, através de imposição. Isso não existe, né? É fruto de tempo, de esforço, de evolução. E o edifício da sociedade humana
em um atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. Né? Então, assim, a modificação ocorrerá de dentro para fora, né, espontaneamente dentro de cada criatura, e a sociedade humana atual, já naquela época, né, estava sofrendo abalos profundos. Nós estamos sofrendo, pessoal, abalos profundos. As últimas décadas foram décadas de muita transformação, de muita mudança, né? Abalando os nossos alicerces, nem sempre para melhor, em algumas coisas, colocando em risco realmente o equilíbrio da criatura. Tá? Certo não te surpreenderá se eu disser que, em face do surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão. Então ele está dizendo, olha, você não vai se surpreender se eu falar para você que no meio desse surto de inteligência moderna que nós estamos vivendo, veja bem, esse livro aqui é de 47, sei lá, deixa eu ver. O copyright dele é de 47, acertei aqui, 47, né? Então, nós temos hoje em dia muitas distrações, muitas, né, muitas coisas nos distraindo dos objetivos essenciais, que é o autoencontro, que é o conhecimento do self, do espírito imortal. Né? Surgem informações de todo lado, a gente está conectado a tudo o tempo todo. Até o que não deveria estar conectado, a gente está conectado. Né? Só que muitas vezes não conectados a nós mesmos. A Joana de Ângeles, por exemplo, ela fala da importância do silêncio interior, do autoencontro, de vivência interior que nós temos que ter. Nós estamos muito para fora, nós estamos muito distraídos com o mundo de fora, perdendo o objetivo que é o autoconhecimento. Por isso que ela trabalhou trazendo uma coleção toda aí, falando do autoconhecimento, né? Justamente por causa disso, porque o que nós mais estamos precisando hoje não é estudar as coisas, é estudar a nós mesmos. Né? A gente tem estudado muitas coisas fora de nós. Então, na hora da gente começar a estudar um pouquinho dentro de nós, né? A gente acaba perdendo o objetivo, que nem a Rosana colocou. Né? Então, ela fala aqui, ele fala, né, o Caldeirado, né, que a inteligência moderna, esse surto de inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento e acaba periclitando a razão. Quer dizer que muito conhecimento com pouco sentimento, nós estamos perdendo o rumo, nós estamos realmente nos desestruturando. Nós, a sociedade, né? Sem perceber, está caminhando para um desequilíbrio muito grande. Por isso que hoje em dia os remédios, entre os mais vendidos, está aí Rivotril, entre outros, né? Ansiolíticos, antidepressivos, remédios para dormir, estão entre os mais vendidos aí. Gasta-se milhões e milhões do recurso público hoje em dia para atender, né, a demanda de pacientes através de medicações e tratamentos psiquiátricos, psicológicos, medicamentosos nessa área da mente, do sentimento. Tá? Então, isso tudo que nós desenvolvemos tecnologicamente, conhecimento, ainda não está redundando, não está gerando o equilíbrio que precisava, que nós precisávamos, né? Então, isso é o que o Espiritismo vem questionar, né? A importância de unir fé e razão, conhecimento e sentimento, né? Para que nós amadureçamos de fato. A Maria, não podemos fazer a vontade do ego, somente das paixões, né, Maria? Deixar do amor, do self expandir, né? Isso a Rosana trabalha perto do hospital psiquiátrico, né? Trabalha num clube que é perto do hospital psiquiátrico. Esse hospital psiquiátrico atende a região e bem longe, né, Rosana? Porque vem carro, vem van lotada de gente aí todo dia, né?
Chega van lotada de cidades bem longes aí, todos os dias, né? Trazendo desequilibrados. A gente sabe que muitos hoje são alcoólatras, drogaditos, né? Os hospitais psiquiátricos hoje, eles estão muito mais repletos de pacientes alcoólicos, né? E drogaditos em geral, menos aqueles pacientes propriamente psiquiátricos do passado, né? Hoje em dia a medicação, embora se tratem, um número menor fica internado, né? Até porque os remédios hoje, eles ajudam bem, eles conseguem controlar bem as pessoas, né? Então, diminuiu bastante a necessidade do internamento. Mas é grande o desequilíbrio. O uso da medicação é muito grande, né? Então, é isso aí, né? Então, vamos ver aqui. Já estamos na nossa hora, pessoal. Vamos dar uma paradinha aqui, então? Aí, semana que vem, a gente continua, né? A gente dá sequência aqui no nosso estudo, tá? Nós vamos então novamente convidar a todos para fecharmos os nossos olhos e buscarmos nosso querido Mestre Jesus, buscando neste momento cultivar no nosso pensamento essa imagem serena e tranquila de Jesus, nos abraçando a todos, irradiando suas vibrações de paz, de amor, envolvendo a todo o nosso grupo, as pessoas que aqui estão hoje, os que não puderam estar, mas que toda semana estão conosco, os espíritos necessitados, as nossas casas, os nossos ambientes de trabalho. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para que possamos aproveitar as noites para recebermos a Tua ajuda, a ajuda dos bons espíritos, através de terapias, através de palestras, orientações, conversas. E que a luz do Teu amor nos auxilie para que nós possamos reter ao máximo essas experiências em nossa alma e ao acordarmos no dia seguinte, possamos nos lembrar claramente de tudo que vivenciamos de bom e que se converta em fé, em esperança, em trabalho, em luz interior, boa disposição, saúde. É o que nós te rogamos, Senhor. Abençoa-nos agora e sempre e envolva-nos em Tua luz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos, pelo carinho, viu? Maria, o Algarve, a Morena, Deuclésio, Diana, Sueli, Ana Cláudia, Lúcia, Pati Torres, Rossana, Andy Arru, Marli, a Eugênia e todos os outros que estão no Facebook. Um grande abraço. Até a próxima.